Boa tarde aí, galerinha do sexto ano B. Hoje, dia 24 de novembro, nossa penúltima aula, né? Antes das nossas atividades avaliativas. Semana que vem a nossa última aula, antes das atividades avaliativas, que se iniciam no dia 3, né, de dezembro, as nossas atividades avaliativas. Então, hoje nós vamos concluir o capítulo 15, que nós iniciamos na última aula, tá? Na semana passada. Então, hoje nós vamos concluir este capítulo. Então, vamos lá, sem mais delongas. Deu errado meu compartilhamento. Vamos lá. Vou estar ampliando aqui, página 36 do capítulo 15. Nós estamos vendo sobre os movimentos da Terra. Então, aqui na página 36, nós temos duas questões. Aqui tem um esqueminha, onde tem aí o posicionamento dos planetas em relação ao Sol. Dá para ver aí, João? Dá? Beleza. Olha lá, ó. Número 1, ele fala assim para nós. Explique o que é a esfera celeste e se ela é real ou imaginária. A esfera celeste, ela é imaginária, como se a gente olhasse o sol, o céu, e o céu fosse essa imagem, né, que nós poderíamos construir em nossa cabeça, mas ela é imaginária, tá? Beleza, Jamile. Gente, meu chat está super lento, então se eu demorar para ver, para mim ver rapidamente, eu tenho que fazer o descompartilhamento. Se eu demorar para ver aí a pergunta, se atentem somente a perguntas, tá? Para mim poder seguir em frente aí, para a gente concluir hoje esse capítulo. Então, nós temos ali, então, ela é imaginária, né? Essa esfera celeste é uma esfera imaginária que é representada aí pelo céu, né? Como que a gente vê? Olha lá, tem aquela abóbora na forma de abóbora, que é isso aqui, a curvatura, tá? É vista aí por um observador na Terra. Qualquer observador, qualquer pessoa. Nós podemos ser um observador, sair agora da aula e olhar lá para o céu. Mas a gente não está podendo fazer isso agora, né? Ali estão projetadas as estrelas que são vistas no céu. Quem puder fazer isso hoje à noite aí, olha aí, se tiver oportunidade, não morar em apartamento sem sacada, né? Olha aí, vai lá no fundo de casa ou na frente, olha para o céu aí e observe as estrelas. Fala, João. Pode falar. O meu pai disse que quando tem mais iluminação no local, que aparecem menos estrelas, e quando tem menos, aparece mais? É verdade isso aí? Não entendi. Tá bem baixinho o seu áudio, João. O meu pai disse que quando tá claro, tipo, tem muita iluminação, as estrelas... Entendi mais ou menos. Você quer dizer assim, quando tem um lugar muito iluminado, as estrelas vão aparecer menos. Isso é verdade. Quanto menos iluminação artificial, que é em relação à luz que as cidades emitem, mais estrela no céu a gente consegue ver. Se tiver uma iluminação muito forte, que é o caso das grandes cidades, a gente tem a impressão que tem pouca estrela no céu. A número 2, ele está falando assim para nós. 36. Página 36. Explique o movimento aparente das estrelas no céu ao longo de uma noite. Por quê? Porque estrelas a gente não vê durante o dia, né? As estrelas parecem girar no céu, mas elas não giram, porque quem gira é a Terra. Lembra que eu falei para vocês semana passada? A Terra gira 24 horas por dia. Como? Ao redor do seu próprio eixo. Quer dizer que nós não estamos parados, nós estamos em constante movimento. Para nós aqui, nós achamos que quem está em movimento é o céu, né? A gente olha assim para, o céu está se movendo. Não! Somos nós que estamos se movendo. Então, a gente acha que tem aquele movimento aparente, mas, na verdade, as estrelas estão paradinhas no mesmo lugar e quem está se mexendo somos nós.
Então, as estrelas vão ter esse movimento aparente em relação ao movimento da Terra, o movimento de rotação, que é de oeste para leste, da mesma forma que a gente vê e tem essa a imaginação de que quem está se movendo é o céu, né? De leste para oeste. Lembrem-se disso. O movimento de rotação da Terra é sempre de oeste para leste, que é de onde o Sol nasce para onde o Sol se põe. Então, é de oeste para leste, tá? Sempre. Prof, vai fazer movimento contrário? Nunca. Senão a gente ia ter aí catástrofes e catástrofes na Terra, ok? Não tem como ter um movimento contrário. A Terra gira desde o primeiro momento que ela foi criada em um único movimento, em um único sentido, que é de oeste para leste, tá? Então, agora nós vamos, galerinha, direto lá para a página 38. Vocês têm uma vantagem sobre o sexto ano da manhã, que vocês vão ter uma aula a mais. Eu falo vantagem. O sexto ano da manhã vai ter a última aula comigo esta quinta-feira. Vocês ainda têm mais uma aula comigo na terça-feira. Vocês têm sorte, porque o conteúdo deles, não sei, o de vocês eu tenho certeza que eu vou concluir. Então, vamos lá, página 38. Vamos passar na lerdeza da nossa apostila. E apareceu. Então, vamos lá. Deixa eu enquadrar aqui. Dá para ver, né, gente? Au! Porque a última aula, como assim? Hoje não é a última aula, hoje é a penúltima. Terça-feira que vem vai ser a última aula. Porque tem provas, tem as atividades avaliativas, que começam no dia 3 de dezembro, aí não tem aula, lembra? Que é só plantão. Aí vão do dia 3 de dezembro ao dia 11 de dezembro as atividades avaliativas do bimestre. Vão ser okay? a última? Vai ser as últimas? Jamile, quer falar alguma coisa? Vão ser as últimas provas? Não estou escutando nada. Tá me ouvindo? Não? Tá bem baixinho. Eu sei que você E tá agora? bloqueado. Fala de novo. Vão ser as últimas provas? Grita. Vão ser as últimas provas? Ah, Sim. bom. E depois ainda tem aula? Não entendi a última parte que você falou. E depois ainda tem aula? Entramos de férias dia 11 de dezembro. Vamos com firme e força aí até o final, galera. Olha lá, número 1. Ao longo do dia, o Sol descreve uma trajetória em forma de arco na abóbada celeste, que é imaginária. Lembre-se, quem que é essa abóbada celeste? É o céu, tá? Seria como se fosse uma redoma de vidro, certo? Mas nós não temos uma redoma de vidro lá no céu. Então, o que seria essa abóbada celeste? O nosso céu. A gente tem que imaginar que tem uma redoma sobre ele. Mas a gente imagina e olha para ele. Então, a gente fala que a abóbada celeste é o nosso céu, tá? Sobre essa trajetória aparente, marca a alternativa correta. A melhor alternativa é a letra D. Em determinado lugar, um arco tem tem a mesma inclinação todos os dias do ano. Não vai mudar essa inclinação, tá? Em um determinado lugar, onde você olhar e ver todos os dias, 365 dias do ano, 24 horas por dia, vai ser a mesma, tá? Inclinação, estou falando inclinação, tá? Não estou falando imagem, inclinação. Número 2, a imagem de dois gnomos, não é gnomo não, né? Não é gnominho de jardim não, hein? Gnomo é esse pauzinho aí que tá na terra, hein?
tá? Gnomons, não é gnomo, não. Gnomeus e Julietas aí, né? Um é colocado sobre a luz do sol em uma cidade que fica bem próxima à linha do Equador, onde a incidência de raios solares são mais perpendiculares, tá? Quase linha reta, onde as sombras são bem menores. E uma outra, né, um outro gnomos é colocado aí em uma cidade no hemisfério sul, bem distante da linha B aí, né, da linha do Equador. Em cada uma dessas cidades fica marcado no chão as sombras, né, dos gnomos em 5 horários ao longo do dia. Identifique aí, analisando as figuras, qual dos gnomos a seguir estava na cidade A, que é bem próxima à linha do Equador, e qual estava na cidade B, que é bem distante da linha do Equador. A menor sombra corresponde à cidade próxima à linha do Equador, então é a segunda imagem. E a primeira imagem seria a cidade A, que fica mais distante da linha do Equador, ok? A justificativa aí, vamos ver se eu falei besteira. Olha lá, as figuras obtidas com a ligação, né, das marcações das extremidades das sombras indicam a inclinação do arco que o Sol descreve na abóbada celeste, ou seja, a inclinação da incidência dos raios solares. Elas podem ser mais próximas de uma área ou de uma curva. Quanto mais próximo de uma reta, ou seja, a menor sombra vai ter uma menor inclinação. Então, indica aí quem? A cidade mais próxima à linha do Equador. Dura que quando eu mexo aqui, Jamília, é complicado, porque eu estou para mexer livre e eu não consigo dar zoom para ele. Ele fica mão livre para mim. Dá para ver agora? Eu não consigo melhorar mais que isso, meu anjo. Quando eu estou com o zoom livre, a mão livre para mexer com o mouse, ele não me deixa mexer muito aqui. A letra C, ele fala assim, nas 2 cidades, qual sombra foi registrada ao meio-dia? Foi na cidade aí com menor comprimento, que seria aí a cidade A, tá? A sombra de menor comprimento ao longo do dia, localizada no meio aí, né? Bem no meio, que é da cidade A. A número 3, as mudanças no comprimento e na posição das sombras de um gnomo exposto ao sol durante algumas horas do dia estão relacionados ao movimento de rotação da Terra. Não tem outro movimento relacionado a não ser o movimento de rotação da Terra. O que é o movimento de rotação da Terra? É o movimento que a Terra faz em torno do seu próprio eixo, que demora 24 horas, tá? Rotação, 24 horas. Translação, guardem bem isso, gente, pelo amor de Deus. Translação é o movimento que a Terra faz ao redor do Sol. 365 dias e 4 horas. Prof, como que se explica essas 4 horas? Com o acréscimo de um ano bissexto, onde a gente tem um dia a mais, que vai somando essas 4 horas ao longo de 4 anos, juntando, dá 24 horas a mais. Por isso que a cada 4 anos nós temos um ano com 366 dias. E assim sucessivamente. Prof, mas naquele dia, aquele ano que a Terra faz 366 dias, ela vai fazer 366 voltas em 24 horas, vai acumulando, não tem como, tá? A Terra não vai parar, diminuir o seu ritmo, não. Acumula-se 4 horas por ano, tá? Então, são 4 anos seguidos, juntou ano bissexto, 366 dias, um dia a mais em fevereiro aí, para a gente somar essas 24 horas e manter o equilíbrio, né, das funções geológicas, geográficas, físicas da Terra, tá? Agora nós vamos lá para outro lado. Quase concluindo, galerinha.
Deixa eu ler aqui, porque eu não consigo. A imagem aí é que, imagine que a forma da Terra fosse a de um cilindro, igual temos aí na figura, tá? Que girasse em torno de um eixo mostrado na figura a seguir. Como seria a inclinação da trajetória que o Sol descreve na abóbada celeste para as pessoas representadas na figura? Se fosse dessa forma aí, né, nós teríamos uma outra inclinação. Se o Sol estivesse no meio do arco, que descreve o céu, ele estaria, né, exatamente acima da nossa cabeça, que é onde está falando aí as setinhas, tá? Esse arco não seria inclinado, né, para nenhuma das pessoas, ou seja, a gente veria ele como se fosse um horizonte, tá? Linhas retas de inclinação e incidência dos raios solares. Aqui nós temos a questão número 5. Em seu movimento aparente, o Sol surge no mesmo ponto do horizonte todos os dias do ano. Essa afirmação é correta? Não, não é correta. Por quê? Porque o Sol depende da inclinação em relação às incidências dos raios solares. Então, vai depender aí da inclinação da Terra, tá? Os pontos em que o Sol nasce e se põe mudam ao longo do ano. Por isso que nós temos as estações do ano também. Pois existe um movimento aparente anual do Sol. No inverno, no hemisfério sul, por exemplo, o nascente está mais distante do ponto cardeal leste. Por isso que a gente tem dias mais curtos e noites mais longas, tá? Deslocando aí em direção ao norte. No verão desse mesmo hemisfério, o nascente está mais distante do ponto leste. Por isso que nós temos noites curtas e dias longos, mas deslocado para a direção sul. Aí a gente vai ter, sempre na proporção do inverno e do verão, a gente tem o equinócio e o solstício, que a gente fala, que vocês vão estar vendo isso aí ano que vem. Assim como ocorre com o Sol, existe um movimento aparente de outras estrelas. Relacione a observação das estrelas e das constelações aos movimentos de rotação e de translação. O movimento aparente diário de outras estrelas não é observado da Terra durante o dia, porque a gente não consegue ver as estrelas com a incidência dos raios solares durante o dia, né? Devido à rotação dos planetas, né? Do nosso planeta em relação ao seu movimento de rotação. Nos lugares que estão sendo mais iluminados pelo Sol, o brilho dessas estrelas mais próximas impossibilita, né, a visualização das outras. Então, o brilho do Sol impossibilita nós vermos o brilho das estrelas. As constelações, por sua vez, parecem mudar de lugar na esfera celeste à medida que a Terra realiza sua volta em torno do Sol, ou seja, que é o movimento de translação. Vocês nunca, jamais devem confundir esses dois tipos de movimentos, tá? Isso aí é pegadinha até de vestibular, gente. Então, nós temos que entender. O movimento de translação, ele vai influenciar quem? As estações do ano. O movimento de rotação não influencia as estações do ano. É o movimento de translação, que é aquele movimento que a Terra faz ao redor do Sol, né? Em volta do Sol, que demora 365 dias e 4 horas. Esse movimento de translação é que vai originar e dar aí as mudanças de estação nos hemisférios, né? Onde está aí a incidência dos raios solares. Lembrando que quando aqui no Brasil, vou fazer bem a discrepância entre hemisfério sul e hemisfério norte, nós estamos no hemisfério sul. Eles, os Estados Unidos, estão no hemisfério norte. Quando no hemisfério sul é verão, no hemisfério norte é inverno. É sempre o contrário, igual eu estava explicando na aula passada. Se aqui é primavera, lá nos Estados Unidos, no momento, é outono. Nós vamos entrar no verão no dia 22 de dezembro, de 21 para 22 de dezembro. Então, lá eles vão entrar. Quando a gente entra no verão aqui, eles entram no inverno lá, mas lá já está frio, prof. A gente sabe que o outono é uma estação mais fria. Geralmente, no hemisfério sul, é uma marcação bem típica de regiões com climas de baixas temperaturas mesmo, como é a região do Canadá. Lá no Canadá, na época do outono, já tem neve, né? Aqui no Brasil não tem essas marcações tão significativas assim, porque nós estamos muito próximo da linha do Equador. E isso influencia o nosso clima aqui, por ele ser mais quente, né? Diferente da região sul, por exemplo,
onde a gente sabe que na região sul a gente encontra cidades que chegam a temperaturas abaixo de zero no nosso inverno. Nós temos ali a representação da cidade de São Joaquim, que fica na Serra Gaúcha, onde já foi registrado neve, né? Então, a gente tem aqui no Brasil determinado lugar. Então, quanto mais distante da linha do Equador, menor a incidência de raios solares, a inclinação. Se eu tenho menores incidências de raios solares, eu vou ter temperaturas mais frias, tá? Mais frias. Por isso que na região norte e nordeste a gente não tem a distinção entre verão e inverno. É praticamente verão o ano todo. Lá eles têm a distinção do quê? De épocas chuvosas e épocas de seca. Não tem demarcação em relação à temperatura relacionado aí às nossas estações do ano. Então, quem me responde rapidamente? Quantas estações do ano nós temos e quais são elas? Cri, 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 cri. Vou ficar no vácuo. Quantas estações do ano e quais são elas? 4 estações: primavera, verão, outono e inverno. Exatamente. O que é o movimento de translação? É um movimento que a Terra faz em volta do Sol. Quanto tempo dura? 365 dias e 4 horas. Movimento de rotação? É o movimento que a Terra faz no próprio eixo. Nem escutei. O movimento que a Terra faz em volta do próprio eixo. Quanto tempo dura? 24 horas. Exatamente. Esse é o principal ponto que a gente precisa entender do movimento da Terra. Quando a gente falar em relação ao movimento aparente, é aquele movimento onde a Terra gira e a gente tem a sensação que quem está girando é o céu. Então, aparentemente, a gente acha que nós estamos parados e quem está lá no céu, o Sol, o céu, as nuvens, é que estão se movimentando, as estrelas. Por isso que a gente fala movimento aparente. Aparentemente, a gente tem a impressão de que eles se movimentam e nós não. E é ao contrário. Quem se movimenta somos nós e eles estão parados. Por que nós não vemos as estrelas durante o dia? Porque o brilho do Sol ofusca a luminosidade das estrelas. Nós só conseguimos ver as estrelas de noite ao seu brilho. Uma observação que o João Gabriel fez muito interessante. Em lugares onde nós temos alta incidência de luz artificial, a gente tem a impressão que aquela região tem pouca estrela. Não, é que a incidência das luzes artificiais incidem sobre o brilho das estrelas, levando a gente a entender que aquele céu não é um céu estrelado. Diferente se a gente estivesse num lugar de mata, por exemplo, e olhasse para o céu é totalmente pipocado de estrelas. É diferente por causa que ali eu não tenho nenhuma luz artificial incidindo sobre o brilho das estrelas. Ok, galera? Tem alguma dúvida desse capítulo? Semana que vem, capítulo 16, para nossa felicidade geral da nação. Última aula. Quero ver todo mundo aqui, hein? Para a gente concluir com chave de ouro esse capítulo 16 e bater bronca aí nessas atividades avaliativas e todo mundo aí com notas excelentes. Beijão para vocês, galerinha! Até semana que vem!